Fala galera do Intel, estamos aqui hoje para poder apresentar para vocês dicas para a prova de filosofia do Enem. A prova do Enem, ela recentemente colocou por questão de filosofia a partir de 2009, quando o ensino de filosofia foi considerado obrigatório, e desde então houve um aumento gradual do número de questões nesse vestibular. Quando você fala em filosofia no Enem, você tem que saber que 3 temas são extremamente recorrentes: moral e ética, política e cidadania e epistemologia. Antes de falar dessas questões, é importante falar para vocês o seguinte, que ler o texto com bastante atenção é fundamental, porque normalmente as informações contidas no texto são as informações necessárias para você responder as perguntas. Dificilmente você vai precisar de alguma informação que esteja fora daquele contexto do texto. É importante também reconhecer os conceitos trabalhados nesse texto. Por quê? Se você reconhece um conceito filosófico que está contido no texto, você já consegue direcionar a resposta que a pergunta vai te exigir. Pois bem, um conceito que é muito trabalhado em filosofia é o conceito de moral e o de ética, principalmente usando a ideia de Aristóteles, falando sobre o que é uma cidadania ideal, como deveria ser o comportamento do cidadão, o que é necessário para ser um cidadão em Atenas. Outro conceito que é importante é o de política e cidadania. Esse conceito de política e cidadania ele já inclui 3 autores: Aristóteles de novo, Montesquieu e Maquiavel. Aristóteles, porque ele é o primeiro autor a trabalhar a ideia de o que é política de fato, e a inspiração para outros teóricos que você trabalha também em história. Maquiavel é importante porque ele cria uma nova moral de atuação do príncipe. Ele desvincula a moral religiosa da moral política. Conceitos como virtude e fortuna também são importantes, que são cobrados. E Montesquieu, ele cai normalmente falando sobre o espírito das leis, falando sobre liberdade e democracia, fazendo a relação entre os dois e a cidadania. Outro conceito que é muito importante é o conceito de epistemologia. Epistemologia é teoria do conhecimento. Esse conceito, essa ideia de teoria do conhecimento vem caindo com uma frequência muito maior do que os outros temas, mas com uma especificidade filosófica maior. Moral e ética, política e cidadania, você costuma ver em conteúdos históricos e até geográficos, mas a questão da epistemologia você vê somente em filosofia. Outra coisa que cai muito é o racionalismo de Descartes comparado com o empirismo de Francis Bacon e David Hume. Isso cai comparando mesmo. São conteúdos filosóficos que vai obrigar você a buscar de fato estudar esses autores. É importante, quando você vê história, a seção do racionalismo, você ter um pouquinho mais de atenção em Descartes, porque história normalmente não aprofunda esse conceito. E é importante também ler um pouco sobre Kant, sobre o criticismo de Kant, porque o criticismo de Kant, ele meio que une o empirismo e o racionalismo. Bem, gente, essas são dicas bem gerais para vocês de filosofia. Espero ter ajudado e boa prova.